Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Paulo aos Romanos, a igreja que estava em Roma, comemorando neste dia de Pentecostes, um dia importante. A igreja cristã tem algumas datas comemorativas. Talvez você fale assim como o povo evangélico: pastor, a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus, e Páscoa, são as duas datas. Não. São talvez as mais comemoradas, importantíssimas, mas não únicas. Temos uma data que a gente pouco utiliza, não uma data bíblica, mas do nosso calendário assim, cristão, das comemorações, que é o culto de ação de graças, uma data importante, né? A data também do nascedouro da igreja, não só em Cristo, o nascedouro da fé cristã, mas o nascedouro da igreja, em Atos 2. Então, Atos 2 é onde a igreja nasce, e nós não vamos ler em Atos, vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 9, até o verso de número 11, depois saltamos para o 14 e 16, diz assim, Romanos 8, 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do meu Espírito que habita em vós. Amém? Próximo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, em reverência necessária diante do Senhor, clamamos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Na tradição protestante, há muitas divergências entre alguns, não todos, que têm sua doutrina no calvinismo, outros que têm sua doutrina no pentecostalismo, nas doutrinas mais avivalistas. Mas hoje eu quero quebrar um pouco isso, porque muitos chamam as igrejas reformadas também de tradicionais, e eu não gosto desse termo, porque para mim tradicional é aquele que vive da tradição. Tradicionais são aqueles que fazem as mesmas coisas do mesmo jeito por muitos e muitos anos, e dão mais valor às formas do que à essência. Eu vejo que nós, de presbiterianos, tradição de teologia calvinista, temos evoluído muito mais no pensamento durante os anos, na leitura bíblica e na interpretação de Bíblia, do que alguns que não se acham tradicionais. Sem falar, ou já falando, aliás, dos usos e costumes de algumas denominações. Se acham mais pentecostais do que nós, porém são mais tradicionais nos seus costumes. E aí? São tradicionais ou não? Ao meu ver, muito mais. Mais radicais ou não? Sim, muito mais. Alguns até com tendências xiitas. Alguns, né, mais xiitas do que poderiam ser. Porém, mas a palavra pentecostal também se aplica a nós.
presbiterianos calvinistas. Porque nós, de igual modo, como todos os cristãos, somos oriundos de uma igreja nascida em Pentecostes, em Atos 2. Em texto onde o Espírito Santo de Deus é derramado de uma maneira abundante na vida da igreja. Porque tínhamos Cristo presente, corporeamente falando, Cristo encarnado, mas Cristo subiu aos céus e falou: eu vos deixarei o meu Consolador, o meu Espírito no meio de vós, e vos dará poder. Vocês terão poder com a ação do Espírito Santo dentro de vocês, no coração de vocês e no meio da igreja, da coletividade. Isso é muito bom, isso é muito importante. Quando alguém fala: o senhor não é pentecostal, eu falei: sou, porque minha igreja nasceu em Pentecostes. Não temos uma doutrina pentecostal, como alguns acreditam, com ênfase em curas divinas, ênfase, não que a gente também não creia, ou ênfase em dom de línguas, coisa que também a gente não creia. Eu fiquei abismado em ler um livro do nosso abençoado pastor Jonas Dias Martins, e tenho sua biografia aqui, escrito por um dos meus ex-professores, Heber Ferreira Silveira Lima, e tem um trecho que fala de uma época em que a nossa igreja presbiteriana sofria muito com a vinda do pentecostalismo. E o pastor Jonas fez um comentário citado em sua biografia aqui pelo pastor Heber, sobre estas igrejas. Buscam evangelizar sempre os que já são evangelizados e procuram a todo custo se infiltrar nas igrejas. Pastor Jonas condena um entendimento pentecostal de batismo do Espírito Santo, bem como discorda frontalmente da tese de falar em línguas e sinais de maturidade, como sinal de maturidade espiritual. Um período de conflito, principalmente porque as nossas igrejas presbiterianas teve uma grande evasão, oriundos dessas infiltrações de outras igrejas. Então surgiu algumas rixas, algumas dificuldades, que só vêm atrapalhar. Porque, analisando texto das Institutas de Calvino, a carta maior da nossa doutrina calvinista, texto extenso de Calvino, tem muita coisa que ele fala sobre o Espírito Santo. Não há lá um capítulo específico de uma doutrina como soteriologia, que é a doutrina da salvação, ou teologia, os atributos de Deus. Não tem lá pneumatologia, teologia do Espírito Santo, sistematizada, bonitinha, como alguns gostariam. Mas, lendo um comentarista bíblico da teologia calvinista, tradição, um livro histórico e tradicional, assim, reconhecido na nossa igreja, grandes temas da tradição reformada, diz que Calvino é o grande teólogo do Espírito Santo. O quê? Sim. Calvino é o grande teólogo do Espírito Santo, porque apesar de não ter um capítulo específico, mas ele não tira de nenhum capítulo o Espírito Santo como o cerne do seu livro. Tudo está amarrado, entrelaçado. O Espírito de Deus que estava com Cristo desde a sua criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus
estava presente na vida dos seus profetas, agindo poderosamente. A Bíblia fala do Espírito Santo do começo ao final, agindo de várias e diversas maneiras, e Calvino reconhece isso nos seus textos. Calvino estudou e cria de uma maneira como muitos não acreditam na ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então eu quero trazer aqui algumas coisas que podem abrir a nossa mente e trazer consolo e esperança aos nossos corações. Primeiro, que somos uma igreja, sim, nascida como calvinista, mas como oriunda em Pentecostes. Somos uma igreja nascida na ação do Espírito Santo. Cremos também no Espírito Santo, pois Ele é Deus trino e uno. O primeiro versículo que lemos, capítulo 8, verso 9 de Romanos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus não habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo. Olha que ele fala na segunda linha, como Espírito de Deus, e na quarta linha, como sendo o Espírito de Cristo, e ele não está falando de dois espíritos distintos, diferentes, mas de um só, de Deus e de Cristo, porque Cristo, Deus, o Espírito é uno, é único Deus. Eu detesto quando a gente dá muita ênfase numa pessoa da Trindade, quase que desmerecendo as outras. Corremos o risco de algumas coisas assim. As igrejas de tradição de teologia mais pentecostal têm ênfase no Espírito Santo e depois não sabe mais a obra de Cristo. Não entende o que Cristo fez na cruz. Enquanto que muitas vezes nós presbiterianos damos tanto ênfase à obra de Cristo na cruz e nos esquecemos, sim, de falarmos do Espírito Santo, porque achamos que isso é coisa de pentecostal. Mas esquecemos que é Deus uno e trino, e Deus está aqui. Não, pastor, quem está aqui é o Espírito Santo. Não, é Deus está aqui. Você já não cantou aquele cântico antigo? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Mas não é o Espírito Santo que Deus enviou? Não é Jesus Cristo que enviou o seu Espírito? Não, mas a gente canta Deus ou canta o Espírito? Ih, pastor, está confuso. Não, é Deus. Deus morreu na cruz. Deus está aqui. Deus estava na criação. Amém? E quando nós estivermos nos céus, estaremos diante de Deus Pai Todo-Poderoso, Cristo e do Espírito Santo. Muito bem. Cremos também que somos, de uma maneira poderosa e abençoadora, templo do Espírito Santo. Lemos nesse texto que Cristo habita em nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E de fato o Espírito de Deus habita em vós. O verso que nós lemos, 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, se você um dia entregou sua vida para Jesus, Senhor, eu me rendo, Deus, Pai, Espírito Santo, eu pertenço a Ti, toma conta da minha vida. O Espírito Santo de Deus está em você, amém? Ele habita em você. Como eu não posso crer no Espírito Santo se a palavra diz que Ele habita em mim? Há uma divergência na teologia pentecostal, diz que você só recebe o Espírito Santo quando há o batismo com o Espírito Santo. Você tem uma conversão, você se converte, mas não recebe o Espírito. O Espírito vem posteriori com o batismo com o Espírito Santo, uma ação secundária, segunda. Nós temos a crença de que o Espírito Santo há em nós, quando nós nos convertemos, um ato único
imediato de arrependimento, encontro com Cristo, pois agora minha vida pertence ao Senhor e o Espírito dele está em mim. Assim nós cremos e assim devemos crer. Como diz também Paulo em outra carta, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Texto muito próximo ao verso 9. Não sabeis que sois santuário de Deus? Mas quem é santuário de Deus? Aquele que se entregou, aquele que pertence ao Senhor, aquele que fez uma entrega. Eu tenho o Espírito de Deus. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus e disse: Senhor, habita em mim, porque eu tenho vivido conforme o Espírito. Sei que sou pecador, mas eu tenho buscado viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus em você? Eu não sei. Você tem que avaliar isso. Deus quer habitar em nós, mas somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo têm o Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo trabalham a sua vida conforme o Espírito quer. Há uma coisa muito interessante aqui. O que nos difere daqueles que têm uma teologia pentecostal? Uma coisa nós precisamos aprender uns com os outros. O que nos difere é o que nós temos feito ou deixado o Espírito Santo agir na minha e na sua vida. Ainda no livro Grandes Temas da Tradição Reformada, na página 344, diz: a tradição reformada é forte na ordem e fraca na liberdade do Espírito Santo. O inverso é verdadeiro a respeito dos carismáticos. Precisamos uns dos outros. Vou repetir e explicar. O texto diz que os calvinistas são fortes na ordem, mas fracos na liberdade de agir o Espírito Santo na minha e na tua vida. Enquanto que os outros, os de origem carismática pentecostal, dão muita liberdade ao agir, com pouca ordem, com pouco pensar. E aí, o que é a sabedoria? Juntar as duas coisas. Tiago fala: fé sem obra é morta. Aqui nesse estudo está dizendo: não basta crer no Espírito Santo, não basta ter uma boa teologia, deixe Ele trabalhar na sua vida, deixe Deus ser Deus na sua vida, ser guiado pelo agir do Espírito Santo. Não basta apenas crer, Pai, Filho e Espírito Santo, sim, eu creio que minha igreja foi criada no Pentecoste, sim, mas o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Se Ele é Deus presente, se Ele é o Consolador, Ele tem te consolado, se Ele é meu guia, Deus presente nas tribulações tem te consolado. Não basta crer, tem que deixar Ele agir, tomar conta. Ele que toma conta. Não sou eu mais quem vivo, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. É o Espírito Santo de Deus que vivia dentro dele, porque Cristo, o Espírito é o mesmo. Quando ele fala Cristo vive em mim, não é o Espírito, é Cristo. Já expliquei. Mas Cristo guia a minha vida, Ele vive em mim, o Espírito de Deus vive em mim, agora não sou eu mais quem vivo, mas vive pela fé no Espírito de Deus. Uma outra frase do mesmo livro diz: apesar de a tradição reformada poder reivindicar ser superior em seu interesse teológico nos estudos pelo Espírito Santo, ela tem mostrado pouco conhecimento prático ou experiência no poder do Espírito Santo, especialmente como se manifestam nos dons espirituais extraordinários. Um texto editado pela nossa editora Pendão Real, fazendo essa autocrítica. Temos um glamour, um orgulho de sermos bons pensadores. Joga isso no lixo se você não colocar nada em prática. Se você não deixar o Espírito de Deus agir,
Por isso eu creio que temos muito que aprender. Nós temos que concordar em tudo e não concordamos, mas temos que reter o que é bom, diz a palavra de Deus. Examinai tudo e retém o que é bom. Olha o seu irmão do lado, para de criticar e aprende com as coisas boas que ele tem feito, que ele tem praticado. Aprende com ele. Olhe, veja, aplauda, copie. Cremos nos dons espirituais. Eu creio, você crê? Amém? Não basta crer. Qual dom você tem? Qual dom você tem deixado Deus te usar? Hoje no almoço eu deixei, brincando com a presbítera Jaci, falando do presbítero Diácono Márcio, que descobriu o dom e o ministério da multimídia, de ficar tirando foto na igreja, colocando no Zap Zap. Quem não gosta desse ministério dele? Não gosta? Vocês não gostam? Eu gosto. Descobriu um ministério, Márcio. Pronto. Tiago, filho do Márcio, está aqui, ó. Para quem está me assistindo pela imagem, é o filho desse senhor que eu estou citando. Outro ministério, filmando, editando vídeo. Deixa Deus usar com as suas capacitações. Ana Francisca, a partir de hoje, vai criar um vlog, um canal no YouTube. Pergunte que Ana responde. Né, Ana? Temas interessantes da juventude. Oh! Já dei a sugestão, hein? Temas interessantes. Meninas, pergunte. Pronto, vai arrebentar. Dons, talentos que Deus deu, deixa Deus te usar, gente. Não basta crer, tem que agir, como o Tiago nos orienta. Somos bons pensadores e péssimos na prática. Deus capacita a sua igreja com ferramentas para a sua obra. Deus escolhe, chama e capacita. E a capacitação chama dons espirituais. Ferramentas. Ó, tem uma aqui no chão, ó, uma chave Phillips, uma ferramenta. Estava mexendo ali antes do culto no violão. Sem essa ferramenta, alguns pontos fica difícil. Não dá para apertar um parafuso sem uma chave de fenda ou uma Phillips. Com alicate você vai amassar ele e estragar a cabeça do parafuso, horrível. Com a unha também não dá. Com a chave do carro você pode quebrar a chave do carro. Melhor coisa é a ferramenta certa na hora certa. Não é, seu Zé? Ferramenta certa na hora certa resolve o trabalho. E assim na obra de Deus. Não adianta você acreditar que a ferramenta resolve. Você tem que ter ela em suas mãos e usá-la. Não basta crer que é a melhor ferramenta e discursar sobre a ferramenta, mas essa chave Phillips é boa. Se você pode usar na elétrica, que ela não dá choque em suas mãos, ela não desgasta a ponta, é uma ferramenta boa. Quantas vezes você já usou essa ferramenta? Oh, rapaz, eu já discursei bastante sobre ela, mas usar mesmo ainda não usei. Ah, você sabe tudo sobre a ferramenta, mas nunca usou? Não. Então você sabe tudo sobre dons espirituais. Já faz 25 anos de escola dominical e ainda não usou o seu dom que Deus te deu. E Deus tem dado um a cada um. E eu garanto pela leitura e por crer na palavra de Deus, você tem um dom espiritual. Se você não usa, ou porque você não conhece, ou porque você está fugindo, ou porque você ainda não creu. Cremos que o cristão vive pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. Ah, pastor, mas como eu posso ter benignidade, amor, alegria, mansidão, domínio próprio? São os frutos de uma pessoa que vive no Espírito. Mas diz o texto para nós: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o primeiro é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo, por meio do Espírito Santo de vós. O verso 9, voltando: o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você tem o Espírito de Deus, você tem
que exercer, tem que colher os frutos do Espírito. Porque eu não posso entender alguém que tem o Espírito de Deus habitando em você e colhendo outros frutos que não sejam do Espírito. Se você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, que fruto você tem colhido? Obras da carne? Opa, onde habita luz não pode habitar as trevas, onde há trevas não pode habitar a luz. Você está mais aceso ou apagado? Há mais luz ou mais trevas? Também devemos ser cheios do Espírito Santo. Muitas perguntas a respeito de ser cheio. O que é ser cheio? Ser cheio é ser obediente à voz de Deus, ao Espírito que habita em você. Quando o Espírito de Deus fala assim, ande em santidade, vive em comunhão, louve meu santo nome, busque a minha palavra, ore pelo seu vizinho necessitado, ore pelo seu irmão do lado aí no culto. Quando nós damos voz ao Espírito de Deus para fazermos a obra dele, nós estamos tendo uma unção poderosa do teu Espírito. Ele está agindo na minha e na tua vida. Como que é ser cheio do Espírito? Deixe Deus falar e usar a sua vida. Mas também temos uma outra compreensão no texto de Atos capítulo 6, verso 3, quando os discípulos estavam escolhendo aqui os diáconos. Atos capítulo de número 6, verso de número 3. Diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse trabalho chamado diaconia. Muito bem. Como que vai escolher numa eleição na igreja para diáconos e presbíteros, homens cheios do Espírito? Como que eu olho para a cara do irmão e falo, nossa, você está cheio do Espírito, hein? A gente, para medir a febre, tem o termômetro. E para medir a quantidade do Espírito Santo na vida do irmão, espiritrômetro. Será que existe? A Bíblia nos ensina que, para nós sabermos o quanto você é cheio ou não do Espírito Santo, veja os frutos do Espírito. Você tem dado mais oportunidade às obras da carne ou aos frutos do Espírito? Você tem deixado Deus agir na tua vida? As suas decisões, o seu dia a dia é guiado pelo agir de Deus ou não? Ou é pela sua própria vontade? Se for pela sua própria vontade, então você não está cheio do Espírito Santo. Mas se está sendo guiado, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, Senhor, eu preciso escolher, Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor, e é Deus na tua vida. Você está sendo cheio de Deus no dia a dia. Seja cheio do Espírito Santo. Colha os frutos do seu Espírito. E para terminar, quero dizer aos irmãos, nós somos de Deus quando somos guiados pelo seu Espírito. Cremos e por isso devemos viver. Se eu creio na obra do Espírito Santo, creio num Deus trino e poderoso, eu devo viver conforme a sua voz, a começar pela sua voz vinda da palavra de Deus. Se conhecemos, então praticamos. É preciso unir o conhecimento com a prática. O que nos impede de clamar se já temos o conhecimento? Eu quero partir do princípio que nós, presbiterianos independentes, temos o estudo e o conhecimento da doutrina. Se você já tem o conhecimento, o que te impede de ser cheio? Se você já tem o conhecimento, o que te impede de transbordar medida
transbordante do agir de Deus. Talvez falta uma vida consagrada, uma vida de arrependimento do pecado e deixar Deus tomar conta da sua vida. Aqui tem Pentecoste, amém? Sermão dessa noite tem o título: Aqui tem Pentecoste. Aqui tem o Espírito de Deus, na minha vida, e eu creio na nossa igreja, amém? Como você pode olhar para aqueles vídeos falando sobre família, de crianças e adolescentes, jovens e adolescentes, falando de família com uma beleza tão grande, se não é guiado pelo Espírito de Deus? Eu creio nisso. Deus não fala só através de mim na palavra, fala pela música cantada, tocada, pela voz dos jovens e dos adolescentes. Esteja com o coração aberto para ouvir, para aprender, mas obedientes. Senhor, eu não compreendo os dons, não tenho praticado. Peça perdão nessa noite, em nome de Jesus.